Oi, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom? Estamos aqui, oi Josi, boa noite, tudo bom? Que saudade, amiga, como que você tá? Tudo bem? Então, mais uma noite aqui para falar de um tema muito especial, o desafio de ser mãe no século atual, ah? Mas antes da gente começar essa live, já vou eu mesmo também enviar aqui um pouco de aviãozinhos, né? Para todo mundo. Por quê? Para mais pessoas participarem. Por quê? Porque essa vai ser uma live muito interessante com alguém muito especial que eu conheci não por acaso, eu tenho certeza. Porque o que eu tô batendo bastante nessa tecla e o que eu tô falando é que quando a gente decide ir de encontro ao nosso propósito, ao nosso destino, as portas vão se abrindo, coisas vão acontecendo e não tem como você de verdade explicar, né? Assim que eu tenho uma super convidada hoje, ela é a Amanda, não por acaso, como eu já falei, ela é a minha pediatra das minhas filhas. Conheci ela através de indicações e, gente, vivendo fora do país, encontrar uma pediatra perto de onde você vive, falando português, com toda essa nossa cultura, com tudo isso, é maravilhoso. Assim que eu vou chamar ela, fiz um pouco da apresentação, mas já vou chamar ela para ela entrar aqui direto com a gente. E ela vai dar umas dicas super especiais pra gente, pra mim também, porque eu tô aqui, ó, já com meu caderninho pronta para anotar tudo. E você que tá entrando agora, já vai mandando aviãozinho, vai convidando mais pessoas, mais gente. Por quê? Porque se você, assim como eu, é mamãe, eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido pra você também. Assim, peraí, tá aqui. Então, cadê? Hum, cadê minha super pediatra? Tá aí, chegou! Seja muito bem-vinda, mulher! Muito, Vamos organizar aí. eu achei muito linda a sua introdução, tô me sentindo agora. Não, mas é verdade, porque assim, ó, as pessoas que me conhecem sabem que o meu lema é o que que é? Boca fechada mata. E quando eu acredito que quando a gente de verdade a gente começa a caminhar destino ao nosso propósito, que a gente decide ou a gente caminha ou pela fé ou pelo medo, né? Uhum. Se você fala que tem muita fé e não dá passos, então na verdade é que não tem nada. E eu encontrei meu propósito e cada dia mais eu venho lutando, venho me desbloqueando e venho correndo atrás de tudo isso. E quando eu te conheci, que não foi por acaso, encontrar uma pediatra brasileira aqui na Suíça, eu falei, senhor, obrigado. Tanto é que eu já fiz propaganda, já te coloquei no grupo ali, falei, mulherada, todo mundo ficou doida. Eu já falei, um prazo não muito longo, a gente vai ter uma cabine específica de pediatria brasileira aqui dentro da Suíça, eu tenho certeza. Profetizo. Amei. Ai, muito bom, muito gostoso mesmo essa recepção. Então, eu tô muito feliz, eu tô assim, muito grata da gente estar aqui, assim, essa Olha energia só. muito linda, né? Muito maravilhosa. Uhum. É, Olha só, a Grazi, pois anota aí depois, Grazi, porque ela é daqui, ela vive em Vevey, mas ela atende aqui no Cantão de Friburgo, não sei se Vevey por aí também. E mulher, quando eu descobri, eu falei, uma pediatra brasileira, eu falei, eu quero, me passa já o contato. Até foi engraçado quando eu liguei lá, né? Eu falei, tem uma pediatra brasileira aí, não tem? Eu falei, pois então, é com ela que eu quero. ai, muito Hum, gostoso. É, assim, então, estão perguntando aqui onde é. É no Medic Pediatric Integral. É um cabinet em Murten. é em Mohá. É, Gente, quem quiser mais informação disso, pode mandar uma mensagenzinha depois. Eu clico ali no WhatsApp direto, que eu passo tudo, passo todas as informações. E é o que eu falo. Em Friburgo que ela atende, Grazi. Isso sim. Aham, eu viu só? Que maravilha. é Cantão de Friburgo, mas o nome da cidade é Morra. Mas depois a gente passa, como você falou, mais detalhezinhos, né? O nome da clínica e tudo.
Isso, isso. Sim. E daí, assim, como só para terminar de fazer minha apresentação aqui sua, né? Que nem eu falei, que quando você começa a vencer os seus medos, porque, gente, eu tinha muito medo de falar na frente da câmera. E agora eu tô aqui toda destravada, tô parecendo uma blogueirinha já. Pero bueno, quando a gente se conheceu, não foi por acaso, tenho certeza disso. E logo conversando, logo teve mais esse detalhezinho com a minha filha, que eu fui, a gente conversou, eu adorei muito a tua ajuda psicológica mais do que uma pediatra, sabe? Foi realmente algo do coração, sabe? E logo eu convidei ela para fazer parte desse grupo de brasileiras empreendedoras, de atitude, transformação. Não por acaso, nós conversando, e ela me falou, Kátia, o meu desejo, eu vejo a quantidade de mães que tem dificuldades hoje, nos dias de hoje, em como educar o seu filho, em algumas coisas práticas do dia a dia. Eu criei um canal no YouTube. Eu falei, mulher, você tem que estar comigo. Por quê? Você entendeu a lógica do boca fechada mata. Sim. Porque eu tava... Sim, e assim que eu falei, vamos ali, eu tenho certeza que dela simples maneira que você começou a falar para mim desse assunto, eu já fiquei super empolgada. Eu tenho certeza que esse assunto de o desafio de ser mãe no século de hoje, com toda essa tecnologia, que parece que a agulhada já sai da barriga com o dedinho assim, né? A gente nem faz mais assim com o livro, agora é só assim, né? Não sabe mais fazer esse movimento, só pro lado. Isso. Assim que... Então, Obrigada pela tua participação. E, gente, quem tá aí, vai mandando aviãozinho. Vamos falar mais, vamos fazer essa propaganda dessa nossa pediatra na região aqui, né? sim. Para atender pessoalmente. E para as pessoas que são de fora do Brasil, pois também ela tem dicas super legais no canal do YouTube dela, sabe? Aí dentro do Instagram também. É sempre bom. Tudo que acrescenta ajuda, né? Sim, com certeza. Então, gente, ó, só para explicar um pouquinho mais aqui para vocês essa coisa que a Kátia falou do canal, né? Então, eu sou Amanda, como ela apresentou. E aí, o nome do meu canal se chama Chez Mamie, que em francês significa casa de vó, né? A gente aqui, eu e Kátia, estamos mais na parte francesa, né, da Suíça. E por que casa de vó, né? Porque eu sou pediatra, então eu entrei no mundo da pediatria desde 2014, né? Então já, apesar de ainda não ser mãe, que eu tô com meu baby aqui no forninho, 6 meses de gestação. Então, assim, desde 2014 eu tô nesse mundo da pediatria e eu vejo, assim, é muito difícil você ser mãe hoje, né? É muita teoria, muita coisa, tem 50 mil amigas pra te dar... como fala? Dar palpite, mas 2 para ir lá na tua casa te ajudar quando você tá precisando, num perrengue. Às vezes uma, né? Então, muitas mães, às vezes assim, em consulta de rotina, tudo, eu vi assim essa preocupação delas, né? E esse canal, a ideia dele é justamente trazer esse acolhimento, essa coisa assim de casa de vó, traz essa coisa do conforto, né? Vó sempre tem um abraço gostoso para dar, né? Fazendo aí já uma homenagem às minhas 2 avós, né? Uma tá no céu, mas assim, vó sempre tem aquela coisa, sempre tem aquele bolinho gostoso, né? Então a casa de vó é nesse sentido, que vocês se sintam acolhidas, que a gente deixa um pouquinho de lado essa coisa assim, você fez isso, então você não é uma boa mãe, nossa, que seu filho passa o dia inteiro com a babá, que absurdo, né? Que mãe é essa? E nisso a gente tem criado muitos traumas, né? Muitas coisas assim na cabeça das mães, então a gente veio um pouquinho para desmistificar tudo isso, para ressignificar muita coisa e que né, o canal é feito para a família, mas principalmente para as mamães, que as mamães consigam passar por esse processo da maternidade da forma mais simples, mais tranquila, assim, mais delicada, sem tanta autocobrança. Então, em resumo, eu ainda estou assim, né, bem peixinho pequeno nesse caminho, mas a ideia é que vocês se sintam acolhidas, né? E eu acho que com relação à live de hoje, como a gente vai falar desses desafios, eu até convido a vocês, meninas, né, e quem mais quiser participar, que a gente faça de uma forma bem dinâmica, porque Claro.
Vamos fazer perguntas, né? E Porque o interesse, o objetivo também é esse. Eu recebi algumas perguntas que eu até já anotei aqui para a gente responder logo mais. Mas vocês que estão entrando aí, a Deise, a Anne, porque, por exemplo, aqui a gente já tem duas realidades, né? Nós somos brasileiras, mas a gente vive na Suíça. Então, às vezes, tem algumas dificuldades aqui que não são as mesmas das mães brasileiras. Lógico que dificuldade para mim dormir, para amamentação, isso vai ser em todo lugar do mundo. isso é todo lugar, né? Sim. Mas, assim, que vocês puderem ir trazendo também, que aí a gente vai acompanhando. Então, Kátia, eu pensei assim, eu fiz mais ou menos assim uma sketchzinha, assim, umas coisas, mas, né, a gente tem mega intimidade, então você vai... Claro que sim, claro que sim. Até porque quando a gente começou a conversar sobre o assunto, que você, da maneira como você falou, da maneira como você abordou isso, eu falei, vem bem de encontro com tudo. Sim. Porque é bem isso, é um desafio bem grande. Eu tenho 2 filhas e estou vivendo um processo aí bem turbulento também. Sim. E tudo que a gente posta, tudo que a gente pode, tudo que escutar, que a gente acrescenta, sabe? Faz bem. Como você falou, às vezes tem muitas pessoas que dão palpites, mas na hora de estar ali junto não tem ninguém, né? Sim. Mas eu também acho que a gente tem que ser bem coerente em saber tudo que a gente escuta, o que a gente filtra também, justamente, sabe? Tem que ser bem coerente, porque como você falou, a internet hoje traz muita informação, tem muita coisa, você pode buscar tudo que você quiser dentro da internet, você encontra tanto o Google, não? Uhum. Mas também a gente tem que ser coerente de saber filtrar e usar bastante a lógica, né? Isso, a lógica e a intuição, né? A própria essência. Sim. Eu acho que a gente aqui, a gente fala assim, que hoje em dia não existem criadores de conteúdo, existem filtradores, né? Então, quem está aqui, por exemplo, eu que sou pediatra, então eu tive o conhecimento para estar aqui, estudei, né? Fiz formações e tudo. Então, para uma mamãe que acabou de ser mãe, para um pai que acabou de ser pai, a gente está aqui só filtrando essa ruma de informação, né? Então, assim, o que a gente vê na prática, né? Falando já um pouquinho, assim, da mulherada mesmo, né? Das mães. Então, assim, só trazendo um pouquinho, assim, da história feminina, né? Então, assim, a mulher, ao longo da história, ela tinha muito esse papel, assim, voltado para casa, voltado para a família, né? Era sempre o homem que saía, o homem que ia ele que ia manter a casa. Trazia o recurso da casa, né? Os recursos da casa, né? E ao longo do tempo, né, foi lá bandeirada, queimar sutiã, tudo, a gente foi se empoderando, a gente foi ficando independente cada vez mais, que isso é fantástico. Hoje em dia, você fala que a mulher, você pode ter a profissão que você quiser, no ramo que você quiser, na categoria que você quiser, da forma como você quiser, né? Então, hoje em dia é muito difícil você ter algo que não seja possível fazer sendo mulher, né? Hoje em dia, assim, né? Isso aqui é coisa de homem, já não existe. Mas para que a gente chegue nesse ponto, um preço que, de uma certa forma, foi um preço alto que a gente pagou, foi não já estar tão presente dentro de casa, né? E a partir daí que começa o pipoco, como a gente fala, né? A partir daí que começam muitos problemas, porque a gente saiu de casa, então a gente ganhou essa independência, a gente, que eu digo, né, representando aqui todas as mulheres de uma forma geral, né? Então a gente ganhou essa independência, ganhou tudo isso, mas muitas vezes a gente foi deixando de já estar tanto em casa, então a gente já tem cargas horárias que sai cedo de casa, volta à noite, então, por exemplo, né, para a gente da área da saúde, né, quantas enfermeiras, quantas médicas, fisioterapeutas, tudo, chegam em casa e um dos filhos já está dormindo, principalmente os menorzinhos, né? Então, eu acho que quando a gente fala assim de maternidade do século XXI, a gente tem que, a primeira coisa ter em contato, ter em base tudo isso, todo esse contexto que a gente vive hoje, né? Não somente isso, soma-se dentro desse pacote, vamos supor que a gente está fazendo um bolo, soma-se dentro desse pacote a carga horária de trabalho da mulher, que aumentou muito, também todas as tecnologias, né? Então, como a gente tem falado hoje, antigamente, você virou mãe, então ficou grávida, tal, seu menino nasceu. Tinha a tua mãe, né, que seria a avó da criança que está ali para dar uma opinião,
E aquilo ali ficava muito em família também, né? Hoje em dia você já tem vários artigos, Facebook, Instagram, YouTube. Isso gera um número de informação muito grande. Isso deixa as mães muito perdidas também, assim. Então, existem Uhum. muitas linhas de raciocínio, muitas teorias de raciocínio. E mais outro ingrediente desse bolo, período pós-pandemia, né? Então, a mãe vai ter que se virar já com a carga horária de trabalho que não é fácil, muitas tendo que se virar dentro de casa com as crianças fazendo escola online, que também, Sim, assim, né? Facilidade passou longe disso. Então, o que acontece? Quando a gente entra em consideração todo esse contexto, isso gera um sentimento de culpabilidade imenso. E gera mesmo. Uhum. justamente, então, assim, gera um sentimento de culpa. Poxa, eu passo o dia trabalhando, eu não passo tempo com meus filhos, é, eu não estou sendo aquela mãe que eu gostaria de ser. Então, a partir desse sentimento de culpabilidade, como que eu poderia compensar isso? E eu acho que é nisso que a gente tem se perdido, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, né? Já que eu tenho Uhum. contato com mães de todas as culturas, de Uhum. todas as etnias, todos os dias, né? Então, Uhum. o que eu vejo. Olha aqui, Hum? olha aqui uma perguntinha, a Kelly que colocou. O ano passado, eu conheci ela no evento ali em São Paulo, maravilhosa, baixinha, arretada com trigêmeos. Ela falando aqui, né, que ano passado ela colocou o trio dela na escola por meio período, e estava bom para ela, estava tranquila para ela e para eles também. E esse ano ela falou que ela já colocou eles no período integral. E ela percebe que eles não ficaram muito felizes de ficar tanto tempo fora de casa, sabe? Sim. Sim, porque justamente, né, para a criança também, isso a mãe, imagina, ela tá no trabalho com o coração cortado, porque, né, no caso a Kelly, né, a- Oi? Já. que deu o exemplo dela, ela fica lá, Aquela, sim, aquela. Keila, sim, Keila, fica Uhum. com o coração cortado e para os meninos, imagina, né, estavam ali mais tempo com a mãe, lógico que eles querem ficar com a mãe, né. Então, assim, realmente é muito complicado. Então, já dando uma resposta para ela que está aí online, então, assim, dentro Aham. dessa sentimento de culpabilidade, eu ia até falar assim, como a gente acaba se perdendo, mas vou aproveitar que ela já fez a pergunta. Então, assim, como que você pode fazer, Keila, para diminuir essa sensação, né? Então, uma coisa simples que você pode fazer é se conectar com seus filhos, entendeu? Como que a gente faz isso? Então, por exemplo, as mínimas coisas que você for fazer, você está lá, literalmente. Porque o problema é que, como a gente estava falando, dentro dessa realidade que a gente está, Essa modalidade, né? Hoje em dia. e a Uhum. gente passa o dia no celular, né? Então a gente chega em casa, a gente não olha mais para o olho dos nossos filhos, né? A gente já não pergunta mais como foi o dia, eles estão em período integral. Então imagina quanto tempo eles não passam fora de casa. Então a gente já não está mais olhando nos olhos deles e perguntando, filho, como foi o dia? Filho, fala para a mamãe, quem são seus amiguinhos? A gente vê hoje em dia que tem pais que já não conhecem mais os melhores amigos da criança. Isso é grave, porque assim, a gente está tão preocupado ali, né, tanta coisa assim para resolver, tanta pendência, tanta coisa, que a gente está perdendo um pouco essa conexão, né? Então, assim, Sim, bastante. então, assim, algumas formas de se conectar que são simples é tentar estar presente. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma hora com seus filhos, né? Então você chega à tarde, eles passam no período integral, você tem uma hora que é a hora do jantar. Depois eles já vão tomar banho, já vão dormir. Então uma hora deles assim, bem acordados, né? Essa uma Uhum. hora você vai conversar com eles, você vai olhar nos olhos dele. Por exemplo, a gente fala assim, para quem é mãe de bebezinho, ou, né, mesmo para crianças maiores, mas assim, sempre que puder fazer massagem, passar um olhinho no corpo, olha, esse é o momento, antes de dormir, por exemplo, esse é o momento de relaxar, a mamãe tá aqui. Porque se eu perguntar para vocês, quantas lembranças boas vocês não tiveram da mãe de vocês ou do pai de vocês, um momento de conexão, né? Porque o Uhum. pai de vocês ou a mãe de vocês estava lá, ela estava presente, ela estava conectada, né? Então, por exemplo, Uhum. tem uma amiga nossa, até pediatra, que ela colocou um vídeo assim, ela faz a lancheira dos meninos e põe bilhetinho.
filho, mamãe te ama, filho, espero que você tenha um bom dia. Isso é uma coisa tão singela, tão simples, que vai te pegar, sei lá, 30 segundos, mas que isso já faz toda a diferença, né? Exato. Uhum. Então, um exemplo assim bem simples, né? Por exemplo, quando eu era criança, né? Já que meu filho ainda está aqui Sim. no projeto, eu lembro quando a minha mãe ia me acordar, por exemplo, que ela falava assim: Bom dia, Florzinha. Ela é muito delicada, né? Bom dia, Uhum. Florzinha. Bom dia, meu amor. Tá na hora de acordar. Então, assim, você tá ali realmente, porque o que acontece é que a gente está sempre correndo, né? A gente está Sim. sempre correndo, então a gente corre, a gente gera essa ansiedade para as crianças. E nisso vai gerando uma desconexão. E, na verdade, eu acho assim, a tecnologia é maravilhosa, né? Facilitou, inclusive hoje estamos aqui fazendo live, Sim. mas Uhum. fez com que a gente se afastasse da essência das coisas. Eu acho que um dos maiores convites para a mãe do século XXI é justamente voltar para a essência dela. Voltar assim para ela mesma, como que eu poderia estar conectado, como que, mesmo se ela for pensar assim, quais são os bons exemplos que eu tive na minha vida, quais foram os exemplos assim que me marcaram, e tentar de Uhum. certa forma passar isso para os Sim. filhos, né, durante a maternidade. Uma coisa que até eu digo o exemplo que eu dou meu, assim, que quando eu vim viver fora do Brasil, o que eu mais vim buscando, antes eu nem pensava em ficar com a minha família, nem nada disso, né? Sim, E quando o tempo passou, que eu vivendo aqui já, eu vim buscando qualidade de vida e todas essas coisas, mas eu lembro que uma vez que eu cheguei aqui, o que mais eu sentia falta, na verdade, era daqueles momentos simples que a gente tinha em casa. Tipo, de colocar nos almoços de domingo, o primeiro que chegou, o primeiro que se alimentou melhor, sabe? sim, Chegou, a mãe colocou a comida na mesa, o primeiro que tá ali vai pegar o melhor pedaço de carne, sabe? O resto vai pegar as coxas, as asas, sabe? E depois só o que sobrar. E, e quando eu tava com as minhas filhas, eu via que eu não tinha nada disso aqui. E eu pensava muito nas brincadeiras que fazia na rua, sabe? Com as colegas, não que era, sim, nossa, aquele tempo de valeta ainda, sabe? Tinha aquele tubo que a gente pulava no meio, quando a minha mãe fazia pão, que daí vinha a galera toda ali em casa. E com as minhas filhas, eu via que eu não vivia essa realidade na França, e foi uma coisa que eu, que eu valorizei muito. Eu falei, tem que ir pro Brasil porque eu tenho que viver isso. Porque é uma coisa que eu senti, que eu vim buscando tantas coisas, e quando eu cheguei aqui, o que eu mais senti falta foi dessas coisas simples que eu tinha lá no passado, que eu não me dava conta, e que eu comecei a valorizar uma vez que eu já não tinha mais. E daí o que eu quis passar para elas foi bem isso. Tanto é que hoje aqui em casa tem muito festa do pijama, coisas, e eu sou bem contra a televisão. As minhas amigas que conhecem, que vêm aqui em casa, sabe? Contra a televisão, contra computador, contra telefone. Sabe por quê? Não, você perde a conexão, você perde tudo isso, sabe? Então, assim, e justamente esse é um tempo de qualidade. Então, o que a gente vê, por exemplo, voltando para essa mãe que trabalha bastante, vamos supor que ela trabalha assim de segunda a sexta, tem os finais de semana, ou alguém que dá plantão, que tem os horários que muda a cada semana, que são as Aham. coisas difíceis, né, de lidar, porque também a gente tem que ser prática, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem, assim, um dia livre, um dia de folga. Então, assim, o que eu acho interessante também ter Uhum. tempo de qualidade. Então, por exemplo, vamos supor essa mãe que trabalha muito, chega no final de semana, ou sei lá, num dia, no finalzinho da tarde, tira aquele tempinho com o filho. É muito importante assim, por exemplo, que nem você falou com as meninas, você faz a noite do pijama, né? Então, Uhum. assim, ter esse momentinho só de vocês, ter aquela rotina. Criança gosta muito de rotina, né? Isso é muito importante, assim, para essa memória afetiva da criança. É importante quando você tem alguns certos rituais, aquele momentinho, né? Então, é o nosso momentinho, a nossa noite do pijama. Então, para Uhum. mães que às vezes não tem tanto tempo assim, então tentar tirar um tempinho, seja, por exemplo, sexta-feira à tarde, quando tá voltando da escola, é o nosso dia da gente passear no parque, né? Então, por exemplo, eu lembro até uma coisa assim, uma bobeira, mas quando eu já era maiorzinha, minha mãe
estava grávida, mas já tinha 14 anos, mas marcou, né? Quando ela estava grávida do meu irmão mais novo, toda vez que ela tinha as consultas pré-natais, era o meu momento, eu que era acompanhante dela, né? E aí tinha o momento da gente, ou a gente tomava um milkshake, ou a gente comia um croquete. Mas assim, tipo, o meu momento com ela, entendeu? Então eu achava assim o máximo isso. Então, isso é bom para a criança, você como mãe, ou a mãe com os filhos, ou mesmo o pai com os filhos, tirar um momentinho, uma vez por semana que seja, mas ter aquele momentinho ali de conexão, de estar ali realmente com ele, né? Então, Uhum. isso é muito importante. E só voltando um pouquinho ainda para esse sentimento de culpa, que a gente estava falando, né, antes da perguntinha da Kelly, Aham. é assim, então, dentro desse sentimento de culpa, o que acontece? A gente quer compensar, né? Então, como que a Uhum. gente vai compensar? Então, poxa, eu já passo o dia inteiro longe, então vou deixar ele ver os desenhos que ele gosta. Ah, eu já passo o dia longe, então eu vou comprar todos os brinquedos que ele gostaria. Então, que é a compensa mais no sentido material, né? Então, Uhum. é nisso que a gente vai se perdendo, porque a gente vai deixando de dar a essência, que é o simples, que é a sua presença, que é a Uhum. coisa mais simples e mais gratuita que existe, para querer compensar com o externo, né? Então, Uhum. é isso que eu vejo, assim, muitas dificuldades das mães. Poxa, eu vejo que ele é uma criança, assim, que às vezes é insatisfeita, que não tá bem, mas eu dou tudo para ele, eu sempre dei tudo para ele. Mas é justamente aí o que tá o problema. O grande problema, né, é que dá tudo aquela. Às vezes a gente quer bem isso, compensar com tudo, e se você pega por indícios e por análises, porque hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia, quando recebem um não ou algo de alguma namoradinha, receberam um não, tá apaixonada, ela falou que não quer mais ou alguma coisa, já fala em se matar, já fala em algo, por quê? Porque não foram acostumados à frustração, a nada disso também. Porque quando os pais, para compensarem uma falta de presença por não estar ali, vão dando, dão tudo o que a criança não necessita, sabe? Porque compensam com brinquedos ou com outras coisas, e na verdade o que ela mais queria é se sentir amado, sabe? Se sentir amado, se sentir pertencente, porque às vezes a criança nem sequer se sente pertencente daquele mundo. Por quê? Você chega, eu trabalhei o dia inteiro, pega aí o computador, pega aí o telefone. E nessa falta de pertencimento, de merecimento, sabe, de pertencimento, aonde que eu sou? Mas eu não sou amada porque eu chego em casa, mas meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui. E, Não sabe ver na frustração também, né? E é justamente isso. Então, assim, a criança, ela tem a forma de se expressar é diferente da nossa, né? Hoje, imagina, a gente está aqui tendo essa conversa, a gente consegue fazer de uma forma muito lógica, a gente consegue se expressar de uma forma muito lógica. A criança não consegue ainda criar todo esse caminho, todo esse raciocínio. Então, muitas vezes Uhum. é isso. A forma dela se expressar é uma forma, como você falou, né? Vai querer por exemplo, criar situações tipo, gente, olha para mim, mas na verdade é um chamado de atenção, é um chamado assim, olha, vamos dar atenção. E muitas vezes, se a gente trocasse toda essa tecnologia que a gente tem dado para os meninos, trocasse isso pela atenção, por realmente você estar ali, né, conectado com os filhos de vocês, isso já mudaria. E o que acontece é que assim, a gente como sociedade, a gente tem ficado um pouquinho alienado. A gente tem que reconhecer. Porque se a gente não reconhece isso, a gente não muda. A gente não muda nada que a gente não reconhece. Então, o primeiro passo sempre é o reconhecimento, né? Então, esses dias aqui na Suíça eu fiquei muito chocada porque eu estava numa festinha de criança, aí vi um pai aí eu vi uma menina que falou assim, eu tenho que ir embora. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que ela sabe que ela tem que ir embora, né? Ela tinha 6 anos. Ela tava com, tipo, como se fosse um Apple Watch, assim, que dali o pai já ligava, já via onde ela tava, já monitorava tudo, não sei o quê. Então, assim, até que ponto a gente tá querendo dar o melhor e dar o máximo de tecnologia, mas a gente não tá dando a gente mesmo, né? Não tá dando Uhum. a nossa presença. E isso vai criando crianças com vazios imensos, né? Crianças que realmente estão com carência de pais e mães, né? Na vida delas.
E só assim, eu acho também com relação a isso, né, que você falou assim, uma outra coisa quando a gente vai analisando isso também com relação ao desenvolvimento, né, as relações em casa, não sou psicóloga, hein, mas assim, nem psicóloga de nada disso, só que a gente é o nosso dia a dia, né? O que a gente vê muito também é que assim, a gente não dá daquilo que a gente não conhece, né? Não. Então, Uhum. você tá aí bem maravilhosa nesse teu processo de transformação, dando seu depoimento. Então, assim, para chegar nessa transformação, você teve que fazer uma viagem profunda na Kátia, né? Profunda, assim, pra dentro de mim mesma. Sim. Para dentro de ti mesma. Por que isso? Porque você não sai, como a gente acabou de falar, você não sai de um ciclo vicioso, se você não conhece. Então, o que eu vejo também que a gente, como mãe, às vezes acaba errando muito, é que, por exemplo, vamos supor que uma criança ela apanhou quando era criança, né? Então, que essa mãe, ela apanhou quando ela era criança. Aí ela fala assim: "Ah, eu não vou bater nos meus filhos. Não acho legal, sofri muito, foi muito traumático para mim, não vou bater nos meus filhos." Mas essa mãe, ela não conhece outro caminho. Ela pode dizer isso, que ela não vai bater nos meninos, mas ela não conhece outro caminho. Esse caminho mental foi feito dessa forma. Então, para que ela Uhum. mude, que ela saia desse ciclo, ela precisa primeiro se autoconhecer. E eu acho que isso também assim, é um convite para as mães, para os pais, né, para as famílias, de fazer esse processo também, de saber assim, até que ponto eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo o melhor para o meu filho, eu estou tentando dar o Uhum. melhor para os meus filhos, ou eu fui criada dessa forma e eu estou Uhum. apenas seguindo a trajetória, eu estou apenas fazendo uma repetição, né? Então, eu acho que Uhum. isso é, é algo também, assim, é um convite para a gente, assim, fazer esse processo de autoconhecimento, né? Claro que sim, até porque, como você falou, um erro, algo que a gente não conhece, a gente não tem como falar que, eu não sabia, sabe? Porque de verdade você não sabia, porque você não conhecia até então. Eu digo porque comigo, sabe, eu tento me manipular em muitas coisas, eu tento me policiar em muitas coisas que hoje eu já sei, mas tem muitas coisas que eu ainda não sei. E mesmo nas coisas que eu já sei, tem um momento ou outro que, sabe? Por quê? Porque eu tô nesse processo de busca e de busca, sabe? Não é que eu descobri de um momento para o outro, sabe? Como hoje. Hoje realmente eu explodi, sabe? Uhum. Com algo. E depois eu me senti super culpada, mas da mesma maneira que eu errei antes, como diz a Bíblia, não deixe ó, o sol virar o dia sem pedir perdão. Então, no mesmo momento que eu explodi, peguei, dei meu tempo, fui lá e falei, me perdoa, mamãe ficou estressada e tudo isso, me perdoa, sabe? Então, é saber se reconhecer também. Por quê? Porque eu sei que num dia elas com certeza eu sei que eu fiz um dano emocional naquele instante para ela, mas se eu tivesse deixado elas dormirem sem ter ido lá, olhado no olhinho de cada uma delas e ter falado, me perdoa, a mamãe errou, a mamãe perdeu, a mamãe berrou, a mamãe brigou com vocês, a mamãe explodiu, a mamãe berrou, como aquela falou, às vezes, sabe, dá vontade de gritar. Então eu me controlo bastante. Mas sou humana também, como quem não, sabe? Mas errar é humano, sabe? Permanecer no erro é burrice. Eu errei, eu fui ali no mesmo momento e eu pedi perdão para elas e elas dormiram super felizes, ok, mamãe, obrigado, sabe? E até mesmo para quem não viu um filmezinho ainda, eu não sei em português como é, mas é Divertidamente, aqui que fala Nitidamente também. sobre Sim. sobre as emoções, né? Então, antes das minhas filhas dormirem, todas as noites, o que eu pergunto para elas? Por exemplo, como que foi? Vocês gostaram do dia de vocês? Sim. O que vocês fizeram que vocês mais gostaram do dia de vocês hoje? E daí eu pergunto, vocês se sentiram amadas pela mamãe? Sim. O que a mamãe fez? Qual foi a coisa que a mamãe fez que você mais se sentiu amada? E elas pensam, e eu falo, você sabia que a mamãe ama fazer isso pra vocês? Por quê?
porque eu já estou buscando, eu busquei meu autoconhecimento e através mesmo desse filme de criança, mas que você entende, porque quando a gente dorme, o que fica registrado na cabecinha dela é sim, eu me senti amada. Eu dormi sabendo dessa sensação que eu sou amada e de merecimento e de pertencimento, né? Que ela pertence dentro disso também. Justamente. Isso, eu acho muito lindo, assim, esse teu depoimento. E eu pude participar um pouquinho, assim, vi, né, o dia que vocês foram no consultório, tudo, então, assim, realmente vocês têm uma relação muito linda, né? Com relação a isso, assim, disso de que você falou, né, que você pediu perdão, eu vejo também que, assim, eu digo que toda mulher, ela nasce com um chipzinho da cobrança, né? Toda mulher, isso aí, meu filho, eu acho que deve ter, assim, um gene lá dentro escrito cobrança, porque a gente se cobra muito, e inclusive nesse processo acho que todo esse processo, assim, de empoderamento, acho que como a gente chegou, assim, num patamar muito alto, como ser feminino, né, assim, o feminino como um todo. Então, assim, a gente, tipo, inconscientemente tem que manter esse nível, assim, lá em cima, né? Então, essa cobrança de, tipo assim, eu tenho que ser perfeita como mãe, eu tenho que ser perfeita como mulher, eu tenho que ser perfeita como trabalhadora, eu tenho que ser perfeita como amiga, eu tenho que ser perfeita como amiga, como companheira, né? E nessa energia da cobrança, como a gente tem que ser perfeita, a gente não se permite errar, né? Então, o fato de você ter falado para sua filha, filha, me perdoa, isso já abre um caminho lindo, um caminho assim de que ela se sente bem. Poxa, se a minha mãe erra, tá tudo bem. A minha mãe erra, tipo assim, mãe sabe de tudo, né? Mãe nasce com um livro que na nossa cabeça, na cabeça da criança não existe ser que sabe mais nesse mundo que mãe, né? Que tudo, eu lembro do meu irmãozinho pequeno, ele fazia uma pergunta pro meu pai e falava assim: não, pai, não senti confiança, não. Vou perguntar pra mamãe que a mamãe sabe de tudo. Então, assim, você abrindo esse caminho, né, de você, por exemplo, que nem você falou, você pedir perdão, de você reconhecer que você errou, isso já, ele sentia assim, poxa, então, ok, tá tudo bem. Então, por exemplo, tudo bem você chegar e falar assim, filho, poxa, mamãe pisou na bola, mamãe se estressou. Olha, você viu que não é legal? Você viu que gerou um clima assim chato aqui em casa? Você perdoa a mamãe? Mas assim, eu tô triste que eu fiz isso com você, assim, eu não acho que é legal. E eu queria que você aprendesse que quando a gente explode, que quando a gente faz isso, não é legal. Então, trazer esse caminho, eu acho que é muito lindo, assim, a gente também, assim, se permitir ser vulnerável, né? Sim, sim. E isso, assim, eu vi isso na prática, né? Quando já estava, assim, adolescente mais ou menos, meus pais começaram a estudar isso, começaram a fazer constelação e tudo. E daí teve um momento assim, como você foi, né, que você foi e falou, perdoa a mamãe, também teve um momento assim na nossa casa, tipo assim, perdoa a gente por nenhum pai, nenhuma mamãe é perfeito. Mas, assim, o que eu acho que a mensagem, assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque se você quiser alcançar a perfeição, você não vai alcançar. Você tem que chegar num patamar que você tá bem com você mesmo, que você tá satisfeita com você mesma. Porque o que eu vejo também, assim, voltando para essa mãe do século XXI, é porque a mãe do século XXI, assim, ela abre lá o Instagram, aí ela vai ver assim, seja a sua melhor versão. Aí ela fala, eu quero ser linda como a Kátia, eu quero ser inteligente como a Júlia, eu quero ser crossfiteira como a Maria, eu quero ser boa mãe como a Lívia. E aí você fica assim, né? Essa melhor versão não é a sua melhor versão, né? Na verdade, assim, eu quero ser como todas as vizinhas, né? Com a grama do vizinho sempre mais verde. E aí eu acho que vai criando isso também, essa paranoia, tipo assim, que aí vai criando um sentimento assim de frustração também, porque você não vai chegar nunca nesse. Claro, até porque, cara, essa comparação que a gente tem hoje em dia, que eu acho que é a mesma coisa que as crianças têm quando pegam o telefone e ficam olhando, é o que a gente queria também, porque como às vezes as pessoas pensam, né? Porque você vive ali, ou porque como, está vivendo esse processo de transformação, tá tudo bem, não sei o que, tá bem não, hein?
Tá bem não, hein? Sabe, hoje tá um estresse aqui, um estresse nervoso desde o final de semana. Então, muitas vezes a gente só coloca, ninguém coloca no Facebook, no Instagram, nem nada, que não tô legal, que eu briguei com meu filho, que eu briguei com meu marido, que meus boletos estão ali, não tem dinheiro para pagar, ou isso, sabe? Só coloca coisa boa, já paguei, ou tô de férias, ou filhinho mais lindo do mundo, sabe? Então, assumir isso também, que a vida diante do. Quando a gente faz a comparação, a grama do vizinho é sempre melhor, né? Mas lá também tem os perrengues. Lá também tem os perrengues. E cada um ficar dentro do seu, sabe? Dentro do seu quadrado. Mas pensando sempre nesse. Quando a gente dá esse momento, essa atenção para a criança, eu falo assim, gente, mas não pense que eu sou a melhor mamãe do mundo, que eu sou perfeita, tudo isso, ó. Por quê? Porque eu vou buscando também, da mesma maneira que eu acabei de falar. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que dentro do que eu sei, tem muita coisa que eu ainda não sei também, sabe? Então, hoje eu sei, por exemplo, que eu errei, fui lá e pedi perdão, e se ela tivesse dormindo, eu ia acordar, porque eu estudei isso. Talvez daqui para frente, daqui a algum tempo, eu vou estudar alguma coisa diferente que vai me comprovar que isso não é o certo. Mas até esse momento, eu aprendi que se eu errei com a minha filha, eu tenho que ir lá e que eu tenho, mesmo se ela estiver dormindo, eu acordo ela e eu falo para ela, me perdoa e volto a dormir, sabe? Mas é tentar, sabe? É tentar e tentar criar essa conexão, esse pouco momento, sabe? Porque a gente sabe, como você falou, hoje a gente trabalha, tem os afares, tem as coisas de casa, do dia a dia, tem escola, tem tudo, e cai tudo sobre a gente tem que ser, a gente, como você falou, perfeita, mas não é assim. Mas quando a gente consegue reconhecer, isso também nos aproxima muito mais dos nossos filhos, sabe? Sim, e eu vejo assim, por exemplo, que nem você falou, hoje eu pedi perdão, talvez daqui a 5 anos você vai fazer um outro curso e você vai ver que talvez não fosse assim. Só que ao mesmo tempo, a tua filha vai ter evoluído, ela vai ter madurado, né? Então, assim, ela também vai falar assim, poxa, mãe, sabe aquela vez lá? Pô, você pisou um pouco na bola, né? Poxa, mãe, você poderia ter feito assim, ou poxa, eu senti falta disso. Só que você abriu o caminho, né? Você abriu esse processo, né? Isso que eu acho que é o bonito também de tudo isso que a gente fala, né? E que nem você falou, a gente não é perfeito, né? Lógico que a gente justamente tá nessa conversa, mas também para dizer que é real. Então, vou dar aqui o meu exemplo, né? Que a gente fica assim se cobrando. Então, eu como pediatra, né, a gente tem falado muito dessa parte da autonomia das crianças, como que é importante o estímulo da criança com ela mesma, né? Então, tem várias teorias, né? Tem Montessori, M. Pickler, várias coisas assim, né? Que, inclusive, é uma área de interesse meu, né? Então, eu tenho estudado cada vez mais isso. E daí, agora que eu tô gestante, né? Lógico, queria ter um quarto Montessori, né? Só que aí tem a ideia e a realidade. Então, por exemplo, aqui a gente só tem 2 quartos. Meus pais vão vir para cá, vão passar um período aqui. Então, uma das camas teria que ser uma bicama, né? Então, já não vai ser aquela cama que é o Montessori. A ideia é que a criança seja autônoma, né? Então, a cama fica na altura do chão mesmo, né? E aí a gente ganhou coisas, ganhou móveis, né? Tipo, cômoda e não sei o que lá, ganhou berço. Aí eu entrei naquele conflito, né? Ai, meu Deus, não vai ser daquele jeito que eu pensei, a perfeição dentro da minha cabeça. Aí depois eu parei, eu falei assim, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem as nossas expectativas, a gente tem as nossas ideias e a vida traz o ritmo dela. A vida traz os próprios convites, né? Então a gente também tem que se permitir estar aberto para os convites da vida. Então isso que é o bonito também, né? Da gente ir vivendo e aprendendo, porque, claro, toda mãe aprende muito com seus filhos, né? Você vai aprendendo as teorias e logo quando eles vão crescendo tudo, eles vão dando cada vez mais retorno e a gente aprende também, né? Nossa, e quando você se torna mãe, você começa a lembrar e falar, ai, mãe, me perdoa, mãe. Ah, mãe. A mãe vai ver essa live mais tarde, ela vai saber disso. A Simone tá aí. A Simone, que é verdade? Depois que a gente se torna mãe, aí eu falo, eu olho assim para minha filha,
Ai, eu falo, ai, mãe, me perdoa, tá? Mas a gente faz o melhor que a gente pode, sabe? Como que a gente tem nesse momento, sabe? E eu acho que esse desafio de ser mãe, nesse século atual, ele é bem grande em comparação ao passado, mas vai ser bem menor do que os séculos, do que o Avenir também, sabe? E eu acho que entre tudo isso, tanto no passado, como no presente, como no futuro, eu estou segura disso, que a parte da conexão, de olhar nos olhos, de passar esse tempo de qualidade juntos, e tudo isso, eu acho que isso é fundamental, faz muito a diferença, sabe? E eu vejo enormemente isso com. Eu não fui mãe antes, não vou ser depois também, sabe? Só nesse momento de agora. Mas eu vejo essa conexão legal que eu tenho com as minhas filhas. Claro que às vezes me dá esse nervosismo também, mas de verdade, de poder chegar ali, sentar, olhar no olho, conversar e pedir perdão, e chorar e conversar junto e falar onde que eu errei, o que eu posso mudar, como a gente pode crescer juntas. Porque eu falo pra eles, eu não sou perfeita. Eu falei, eu acabei de ser mãe, eu tô aprendendo a ser mãe também, me ajuda, sabe? Então isso pra elas é legal, porque muitas vezes a Sofia bastante chega, ela vem bastante pra mim, e quando eu falo, então tá, mamãe, vamos fazer um acordo, vamos tentar se acertar. Até porque ela tá numa cidade de 8 anos, né? Então é uma afronta atrás do outro. E daí, naqueles momentos que eu explodo, eu falo pra ela, então tá, vamos tentar se conectar e vamos ver o que a mamãe tá tentando ser uma boa mamãe. Dentro do meu limite, por quê? Porque eu sou sua mãe, eu não sou sua amiga, porque sua amiga não vai deixar de comer por causa de você. Eu deixo de comer, eu deixo de comprar minhas coisas por causa de você. Então, dentro desse limite que eu sou sua mãe, como que a gente pode se entender da melhor maneira possível? Então, muitas vezes ela chega pra mim e fala, mãe, foi você que pediu. E às vezes eu tô tão estressada que eu, é verdade, espera. Sabe? Mas olha, a gente tem que ter Às vezes tem que também ter pra uma ver. estrutura, né? Que não é fácil, não. Que a gente vem com uma coisa, a demanda deles é outra, né? Mas com relação. Aí você falou assim, vejo dois pontos assim bem interessantes, né? Um é que, tipo assim, que você tá reconhecendo, né? Que você falou, tem horas que vem mas você tá reconhecendo esses momentos, né? Isso é um passo muito lindo também, assim, nesse processo de mudança, né? Que todas nós temos um momento de, né? Quando vem aquele grito na cabeça, né? Aos poucos você vai gritando. No começo sai muito fácil, né? O que é que você tá querendo fazer? E depois, ao pouco, se você vai começando a reconhecer, pera lá, por que que eu tô fazendo isso? Isso aí foi um caminho que eu aprendi. Não precisa, Sim, sim, aos poucos você consegue chegar num momento que você consegue cessar antes mesmo do grito sair da boca, né? E uma sim. coisa que, pelo que eu vejo, assim, que você faz e que eu acho que é bem legal, assim, também, principalmente nessa faixa etária que você falou aí da Sofia e até um pouquinho mais novo, é que aquela fase que é tipo assim, né? Mãe, nossa, minha amiga não quer mais ser minha amiga, né? Que são assim, uns dramas, né? Aquele drama assim, né? Mãe, ai, fulana, não quer mais ir aqui em casa. E aí é um drama, Queen. E o que eu vejo assim, dentro dessa realidade que a gente estava falando, de século XXI, de estar sempre ali no celular e tudo, a gente tem banalizado muito os sentimentos da criança, né? Então, Uhum. se cada uma de nós pensar assim, quando a gente estava lá na adolescência, que a gente estava afim de um paquerinha, ele não deu mole pra gente, como que isso foi doloroso, né? Como que isso machucou a gente naquela, poxa, né? Tô sendo deixada de lado. É mais ou menos essa e era o fim do mundo, né? E hoje em dia, assim, a gente ri, acha graça. Mas Acha graça pra nós, né? Mas pra eles é o fim do mundo. justamente, então, para esse sentimento de fim do mundo é o mesmo para as crianças, né? Então, Uhum. o que eu vejo assim que a gente tem que aprender com eles também é a gente também não banalizar, porque é a forma que eles vão expressar os sentimentos dele, né? Então, assim, é o fim do mundo, meu Deus, meu mundo caiu, né? E a gente tem que saber
também aprender a acolher isso, falar assim, olha, vamos conversar aqui. Será que foi tão ruim assim mesmo para fulana? Será que vocês não conseguem amanhã? Você explica para ela que você gosta muito dela, que você valoriza muito a amizade de vocês. Então, eu acho que também assim, um convite pra gente, né, que é principalmente para as mães dessa faixa etária assim, é também tentar ser presente e não banalizar, que é uma tendência nossa também, né? A gente fala assim, esse menina, isso é nada não, amanhã seja tão amiga de novo. E isso para criança, tipo, poxa, né, minha mãe não me entende. E tem até uma moça que ela fala muito sobre vulnerabilidade, chama René Brown. E ela até fala um momento assim, né, que a filha vem, eu tava lendo o livro dela, e ela fala assim, que a filha vem contar uma história pra ela, tipo uma história nesse contexto, né? E ela fala assim, nossa filha, a mamãe te entende tanto, a mamãe passou por isso também. Aí ela, sério, mãe? Mãe, você me entende? E tipo, isso já mudou toda a trajetória da conversa. Tipo assim, ela falou assim, poxa, minha mãe passou por isso e agora ela tá lá, né, maravilhosa, e ela me entende. Nossa, que lindo isso, que maravilhoso, né? Então, saber acolher, eu acho que é muito, muito importante também, né? Sim, sim. E tem mais uma coisinha assim, mais uma diquinha, né? Não uma diquinha, mas uma coisinha que eu também queria falar hoje, é que assim, nesse negócio da mãe, né, que a gente tem falado assim, muito dessa mãe que trabalha fora, que é a nossa realidade, né? Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha, né? Que tem que dar conta de tudo. Primeiro, assim, né? Acho que uma coisa é que a gente não dá conta de tudo. Não existe isso. Vai ter dia que a casa vai ficar bagunçada. Tem que aceitar isso no seu coração. Vai ter dia que a prioridade vai ser outra, que o menino ficou doente, que vai ter que correr para o hospital. Então, tem que aceitar que a gente não tá ali. Tem dia que, tipo assim, vai ter que fazer o que dá e sempre a gente fazendo o que está ao nosso alcance. Então, né, como a gente estava falando sobre a cobrança, mas eu acho também, assim, um convite para a gente também colocar o homem, assim, mais presente, sabe? Porque eu vejo, assim, que a gente que é mulher, a gente acha, assim, que como tem essa coisa na nossa cabeça de Mulher Maravilha, tem essa imagem de Mulher Maravilha, que eu tenho que dar conta de tudo, tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta dos meninos, do trabalho, do marido. Aí a gente vira mãe dos meninos e vira mãe do marido, né? É verdade. Vira mãe de vocês. Então, isso é uma coisa que dentro dessa mãe do século XXI, uma coisa que a gente tem que fazer também, eu acho que aprender também a dividir tarefa, né? Essa semana o Juliano ficou morrendo de rir, porque ele falou assim, ai, amor, o que eu posso te ajudar? Tava arrumando a casa. Aí eu falei, você não vai me ajudar. A gente vai dividir as tarefas, a casa não é minha, a casa é de nós dois. Porque o cara já fala assim, vou te ajudar, como se, tipo assim, a casa é tua, é da mulher, né? Boa. Gostei. Né? Eu falei, a casa é de nós dois. Então, assim, ele tá falando assim, calma, olha só, mais devagar, ele tá falando aqui. Olha só, a Keira perguntou, doutora, fala sobre a fase dos 2 anos. Se é verdade que depois dessa tempestade com os 3 anos vem a calmaria. Dos 2 anos? Ela ela tem os 3 filhinhos dela, não, que são trigêmeos, eles têm 2 anos. E ela tá perguntando se é verdade que depois dessa fase depois dos 2 anos, quando eu chegar nos 3 anos, vai vir a calmaria, o relax. Então, isso depende muito, né? Porque, assim, depende muito da forma como ela vai lidar isso em casa, né? Tem que já entender, assim, por que lógico, existem os que a gente fala os saltos de desenvolvimento, né? Então, tem que entender por que tá essa agitação. Então, voltando a tudo que a gente falou no comecinho, tem que tentar conversar com eles também, porque possa ser que nesse momento eles estão mais agitados justamente porque eles estão mais longe de casa. Então, se eu tentar fazer programas de sair mais com eles, né? Então, por exemplo, fazer passeios no final de semana, de ter esse tempo de qualidade, com certeza a tendência é melhorar, mas tem que também conversar mesmo com os meninos, porque além de banalizar a crise da menina de 8 anos, a gente também às vezes banaliza essa fase e às vezes a agitação deles
é justamente isso. Olha, é uma forma de falar assim, olha pra mim, né? Então tem que conversar, meninos, como tá sendo pra vocês? Olha, a mamãe tá passando por um período que tá trabalhando muito, mas eu passo o dia pensando em vocês. Então amanhã a gente vai ter um tempinho bem gostoso, a gente vai fazer isso junto. Então a tendência é melhorar, mas tem que tentar entender como que tá sendo esse processo e sempre explicar, né? A gente Uhum. tem que, a criança, na verdade, desde pequenininha você tem que explicar as coisas, que eu vejo que a gente também esquece de fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui em casa com a Liana tem 1 ano, que é a minha enteada, né? A gente já fala, eu falo, olha, Liana, você vai ser irmã mais velha, tem um irmãozinho seu que tá dentro da barriga, ela tem 1 aninho, então tem gente que fala assim, gente, essa mulher é louca, né? Porque a menina não tá entendendo nada. Mas é uma questão de conexão. Vai repetindo, Uhum. repetindo, uma hora vai entrar na cabeça dela, né? Uhum. Então, assim, ela vai crescendo já com essa informação na cabecinha. Então, mesma coisa pros trigêmeos, de ir explicando também Uhum. que mamãe tá lá, que tá passando por esse período que tem que ficar o dia longe, mas que eles vão aproveitar os momentos que tiverem livres, que isso vai melhorando na cabeça Uhum. deles também. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a Eric perguntando. É verdade que quando baixamos na altura deles para conversar, eles entendem mais? Isso é bem verdade. Então, é só você pensar, né? Quando você tá conversando com alguém que você tá sentado e essa pessoa tá em pé. Aí você tá falando assim, né? Já gera uma zona Já dá de aquela conforto. posição já, né? Tipo, a pessoa tá falando aqui, tá falando no ar de superioridade. Se você baixa para falar olho no olho, a criança se sente em patamar de igualdade. Isso muda tudo para ela. E isso é uma Sim, forma também entendi. dela se sentir acolhida, porque você tá falando, existe o que você Tá fala. descendo no nível, né? Isso, existe a fala que você fala com a sua boca, o que você fala com as suas atitudes. Então, nisso você está falando, eu me ponho de igual para igual para você, eu te acolho, eu te entendo. Então, só do fato de você falar na altura dos olhos, com certeza isso muda muito. Uhum. Sim, isso é verdade. E você tinha umas perguntinhas também que tinha da caixinha, não tinha? Isso, sim, aham. Então, aqui coloca, a tecnologia faz mal para um bebê de 2 anos? O meu netinho, ele é viciado em galinha pitadinha. Então, gente, assim, o que a gente tem falado, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem falado para voltar para o simples, né? Para a essência das coisas. Então, você imagina uma criança de 2 anos que já está viciada em televisão? Então, assim, a gente tem tido muita consequência disso, das crianças verem demasiadamente a televisão. Então, assim, já processos de miopia cada vez mais cedo, né? Processos de alteração da visão. Pode alterar até a questão da fala, né? Porque as crianças estão sendo menos estimuladas, ver televisão é muito passivo, você não estimula Sim, nada praticamente. aqui Na nada. verdade, assim, é tão mais maléfico do que benéfico, né? Que a gente fala assim, o quanto menos você puder diminuir, é melhor. Então, por exemplo, é o seu netinho. Então, quem mandou a pergunta é vó. Poxa, imagine como é gostoso estar na casa da avó, de receber esse aconchego de vó, né? Tanto que o Chamamé tem uma inspiração aí nas vovós, né? Então, aproveita esse tempo, menina. Põe o menino, põe ele para brincar, sabe? Põe os brinquedinhos em volta dele, fala como você está gostando dele e vai estimular. Põe ele para pintar. Então, com 2 anos a criança já consegue pintar, ele já consegue folhear os livrinhos. Então, eu não vejo necessidade de uma criança de 2 anos estar em frente à TV. Ah, mas tem horas que eu não sei o que fazer. Vai sair com ele, dá uma voltinha no parquinho que tiver próximo. Ah, não tem parquinho? Dá uma voltinha no quarteirão. Como eu falei, vai deixar ele pintar. Olha, uma coisa tão simples que a gente pode fazer em casa. Dá uns potes de plástico para esse menino brincar. Ou felicidade de uma criança Uhum. brincar com um pote de plástico, por exemplo. E Uhum, quem não tem um Tupperware no armário, né? Na cozinha. sim. Nossa, sim. Uma panela.
É, Dá uma panela e uma colher ali, ó. Vê se já não faz a festa ali. Então, a Liana chega aqui em casa. depois vai ter que aprender a tapar os ouvidos só. É. A Liana, o babado do momento aqui dela, ela achou um borrifadorzinho de água que é desse tamanho que eu não tô vendo ele aqui. Tu trouves un amuleto de l'eau que je montre? Tu sais que Liana, ela joue avec ça? O negócio dela é brincar com esse trem de água, não é nem brinquedo nem nada, tá entendendo? Então, assim, às vezes é tão simples você, como fala, você entreter uma criança que a gente fica muito assim, ai, tem que colocar na TV, tem que ver isso. Não é muito Ah, mais do que a gente pensa. tem mais uma pergunta aqui. Ela tá falando que a filhinha dela, que tem 4 anos, ela não consegue falar palavras corretamente. Ela deve levar essa criança a uma fonoaudióloga ou ainda não? Então, uma coisa que a gente faz, só fazer uma pausa aqui antes dessa pergunta. Uma coisa bem simples, a Liana agora descobriu isso daqui. Ela faz e mexe e brinca, não sei o que, é uma coisa mega simples, né? Que a gente nem comprou, que já tava aqui em casa, que era um negócio que estava feito para os gatos, entendeu? Que só tem água dentro. É uma coisa assim. E ela brinca, pode deixar em minutos que ela fica brincando. Só para mostrar que assim, é mais simples do que a gente pensa, né? Brincar com criança. A gente que fica colocando muita regra, né? Então, assim, com relação à fala, o que a gente vê muito na prática no consultório é o seguinte: a gente deduz o que a criança fala, o que a criança quer. Então, por exemplo, vamos supor que ele quer água. Aí ele faz assim, né? Aponta para o bebedouro. Ah, você quer água, filho? Então, assim, isso é uma coisa que você tem que ver em casa, né? Que tem que já estimular. Então, ele tá apontando, você fala assim, você quer o quê? Você quer suco? Você quer o quê? Você quer iogurte? Entendeu? Você quer água? tem que ir estimulando a criança a falar. Então, porque se a gente só for induzindo, né, a resposta, ele só vai... E aí fica muito prático que a criança não fala. Então, assim, 4 anos já é uma idade meio limite, assim, né? A gente já espera que a criança tenha falado. Já esteja falando algumas palavras e também, sim, já esteja começando, pelo menos, a fazer combinações de palavras, né? Então, se essa criança não fala nada, já vale a pena, sim, fazer uma avaliação com a fono, né? Mas tem que também, como eu falei, brincar. Então, por exemplo, coisa simples, né? A gente deixa muita criança o dia inteiro com chupeta. Não sei se é o caso, se eu tô aproveitando que a gente tá falando de fala. Então, a partir do momento que a criança tá bem, tá brincando, tá dispersa, tira a chupeta, não deixa a chupeta na boca o dia inteiro, porque isso também altera essa estimulação da musculatura, da articulação, né? Então, diminui chupeta, falar. Você tem que falar com a criança desde a hora que ela nasce. Na verdade, você tem que falar com o bebê desde quando ele tá na barriga, né? Sim, né? Porque ele reconhece ali de dentro, vai reconhecendo tudo isso. Porque ele já tem audição, né? Então, desde que o bebê tá na barriga, você tem que ir falando com ele. Então, por isso que eu falo, a gente banaliza muito o desenvolvimento da criança, né? E a criança responde muito a estímulo. Pensa um serzinho que assim, tem uma resiliência, um desenvolvimento maravilhoso, são as crianças. Então, a gente tem que estar conversando, lendo história. E por isso que também, mesmo para fala, não é tão bom a televisão, porque fica nessa coisa passiva. Então, você tá lendo a história, você tá passando a imagem, ele tá escutando a voz da mãe, tá sentindo o toque da mãe ou do pai que tá ali segurando ele. Então, assim, é muito sensorial para a criança. Né? Então, isso faz muito... Dentro desse senso de pertencimento, né? De ser amado, de pertencimento, que tudo isso está ligado uma coisa com outra e vai refletir tudo isso, pois na vida adulta, sabe? Porque a gente vê hoje em dia, quando a gente faz um processo de uma análise assim de coach ou de conhecimento pessoal, a primeira coisa que pergunta é: fala do seu pai e da sua mãe. Como que foi a sua infância? Você foi aceitado, você não foi aceitado, foi uma gravidez desejada, indesejada. Então, desde lá do ventre já começa todo esse processo, sabe? E vem bem antes. Então, a criança se sentindo amada já desde a barriguinha influencia isso bastante também.
Então, só caso tenha alguém que esteja vendo a live esteja gravidinha, né? Tô falando porque eu também estou nesse processo. Mas aqui em casa a gente já começou assim, por exemplo, agora é o Juliano que está passando o óleo para ir falando com o bebê e tudo, para ir estimulando, porque é justamente isso, a audição, já tem audição, ele sente o toque, né? Então, dependendo da posição, você vai tocando a barriga, ele vai sentindo a vibração também. Então, Uhum. desde a barriga você vai estimulando, na verdade, né? E isso, ao longo de cada fase de desenvolvimento, a gente até pode falar depois disso, mas ao longo de cada fase, cada etapa, a gente vai desenvolvendo e vai estimulando de uma outra forma também. Uhum. Perfeito. Mas então, Amanda, aproveitando, porque senão acho que é 1 hora, né? Senão logo eles cortam nós aqui, a gente aqui na metade. Assim que quero te agradecer imensamente pela tua colaboração. Fico muito, muito, muito feliz em que você tenha se aberto para essa nova experiência online e que você que você esteja compartilhando toda essa tua experiência, todo esse teu conhecimento através aqui das redes sociais, do teu canal do YouTube. E para as mamães que são aqui da Suíça, uma pediatra brasileira na região é sempre muito bem-vinda, falando o nosso bom português. Sim, já ajuda, né? Já facilita. Ajuda muitíssimo, muitíssimo. E, gente, é o que eu falo. Às vezes, uma simples live, um simples recado hoje. Eu fiz uma reunião aqui em casa, sabe? Tô aí com o meu desafio antes e depois. E nessa reunião, pois a Carmen falando, não, Kátia, eu também decidi falar, levar a palavra. E eu sei que eu sou simples, eu não sou ninguém, porque quando a gente se compara a pessoas com certa relevância, sabe? Seja dentro da rede social, seja dentro com mais experiência. Se a gente for fazer a comparação, não somos nada comparados a essas pessoas. Mas quando a gente decide, eu aprendi que boca fechada mata, e que quando a gente decide enfrentar esse medo, o meu medo era falar na câmera, e a gente começa a levar isso adiante, como ela falou, eu fiz um vídeo e coloquei lá e eu recebi um testemunho de alguém que eu nem tenho ideia, falando obrigada, porque as tuas palavras, ela falou, eu não sei nem se você vai ler isso hoje, mas eu quero te agradecer porque o que você falou hoje veio diretamente para mim, foi uma resposta de Deus para minha vida. Assim que, gente, da mesma maneira que a Amanda tá se posicionando aí, tá colocando, compartilhando a experiência dela, Sim. e o conhecimento dela, eu acho que isso é muito interessante. Se cada um fizer uma parte, com certeza eu sozinha não vou salvar o mundo, ela sozinha não vai salvar o mundo. Mas se cada um fizer de bom coração e realmente se posicionar e buscar e compartilhar, você não precisa ter muita experiência, sabe? Mas quando você fala com o coração e quando você fala de coisas que você realmente vive, que você realmente acredita, eu acho que é bem importante. E a gente sempre, eu não vou salvar o mundo, mas eu tô acreditando fielmente que eu tô plantando uma sementinha, sabe? E essa sementinha pode ser que demore anos e anos e anos, mas eu acredito fielmente nisso. E como cada uma aqui, sabe? Cada uma que passa aqui, eu vi que teve a Érica, a Selma, a Keila, sabe? Todo mundo aí se vai desbloqueando, a Amanda. E eu acredito que juntos nós podemos fazer algo bem maior. E a gente vai aproveitar, porque da mesma maneira que a tecnologia, ela pode nos afastar, sabe? Tudo, é uma faca de dois gumes, né? Porque depende de como você utiliza. Pode ser utilizada tanto para o mal quanto para o bem. A gente tá levando aí e levando para o bem. Mas tem gente que vai criticar, tem gente que vai não sei o quê. Eu não vou carregar ninguém. Eu tô fazendo a minha parte, a Amanda tá fazendo a parte dela e cada um tá fazendo a sua parte e já está. Nem Jesus Cristo não agradou todo mundo, quem somos nós? Mas a gente vai fazer a nossa parte, a nossa contribuição. Assim que obrigada, Amanda, pela tua contribuição hoje. Fico muito, muito, muito feliz. E eu acredito fielmente que nada acontece por acaso. E não foi por acaso que você caiu aqui, né? Sim. Que eu consegui o seu contato. Assim que, gente, obrigada.
Não, Quer falar alguma coisa? só quero agradecer também, e só assim, a minha avó, que é a avó Lourdes, né? Ela sempre falava assim, tudo demais é muito, né? Então, só que como a gente falou, essa tecnologia é uma faca de dois gumes, a gente sabe que às vezes a mãe vai ali preparar uma janta, vai cozinhar e deixa o menino em frente à televisão. Ok, assim, também a gente não tá aqui querendo julgar ninguém, só falar que realmente o caminho é o equilíbrio, né? E eu acho que isso é o caminho de tudo na Sim, vida, né? Então, sim. eu estou muito grata de ter estado aqui, de ter podido compartilhar um pouquinho, assim, e um tema, assim, que eu adoro. Eu acho que a gente tem muito essa sororidade mesmo, que é isso, né? Todos nós estamos conectados de uma forma e que a gente possa ter cada vez mais abertura e fazer esse chamado à essência, né? A simplicidade, que é isso daí, né? Que a vida fica muito mais, Uhum. muito mais leve, né? Assim que nada, como eu sempre digo, atitude e transformação. Pega aquela. Tem atitude, como a Amanda teve. Pegue. Você quer aquela transformação? Pegue pequenas coisas todos os dias e faça, e faça. Não tente fazer grandes coisas, porque você vai começar e que nem para academia, vai começar numa potência total, vai fazer uma semana, duas, e depois já não vai mais. Mas faz, devagarzinho, todos os dias, todos os dias, todos os dias, um pouquinho, e eu tenho certeza absoluta que grandes coisas vão acontecer. Assim que, gente, obrigada a todo mundo. Ah, e nós vamos lá, que já, né, 10 horas, 10h15 já, pra gente é horário de Dudu, que amanhã é cedo. Tchau. Obrigada e até a próxima, né? Tchau, tchau. Com certeza.